Minha mãe começou a fazer, se juntou com a minha tia e começou a fazer suco e lanche para levar para os meninos no fim de semana, numa praça lá em Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro, na Baixada. Isso eu pequeno, com 10, 12 anos. E a cada fim de semana que ela ia, um menino estava lá, tinha um menino a menos. Ou morreu, ou foi preso. Sempre tinha uma tragédia voltada para esses meninos. Aí minha mãe alugou uma casa com a minha tia, botou todos os meninos dentro e levou a família dela para morar junto. Então, eu cresci com 18, 19 meninos de rua, que eram de rua e não se tornaram mais, porque moraram com a gente. Mas cada um com a sua história, cada um com o seu momento, e eu comecei a ter uma proximidade muito maior com a relação das coisas sociais. Eu venho de uma família super tradicional, do lado do meu pai, que é de chaveiros, então meu bisavô era chaveiro, meu avô era chaveiro, meu pai era chaveiro. E era sempre essa coisa de eu vou fazer o meu próprio destino, eu vou fazer as minhas próprias coisas. Então eu tava no meio, depois quando a gente começa a olhar a nossa história, a gente vê que a gente estava no meio de uma pessoa super social e de um cara que é super empreendedor. Eu falei, cara, tipo, só juntou, aí nasceu o empreendedor social. Uns amigos meus me chamaram para comer num sábado e eu falei, não, hoje eu queria comer uma lasanha de berinjela num sábado. Eles, que isso, que papo é esse? Comer um hambúrguer ali. Eu falei, não, cara, eu queria uma lasanha de berinjela. Aí eu entrei no Google, comecei a pesquisar e aí eu não encontrei. Eu falei, que legal. Aí comecei a procurar por São Gonçalo, o que tinha de alimentação saudável em São Gonçalo. Aí eu falei, não tinha. Aí eu falei, cara, se nos grandes centros não tem, nas comunidades não, aí que não vai ter mesmo. E aí foi quando deu aquele estalo. Eu falei, nossa, calma aí, tá tudo errado. O que eu vou tentar fazer? Vou tentar democratizar, levar de um lado para o outro. Mas eu não tinha morado em favela mesmo. Aí eu fui morar em Vital, Brasil, passei um tempo para entender o porquê o cara escolhia a coxinha e não escolhia o alface. Por que o cara escolhia o refrigerante e não o suco? Era isso que eu precisava viver. E hoje eu entendo como a gente consegue levar a alimentação saudável para a comunidade, consigo entender a linguagem que a gente deve usar e cada vez mais fincando a nossa bandeira de que é direito e não privilégio. A minha grande dificuldade foi, no início, achar que eu tinha todas as respostas. De achar que não, o Hamilton é o empreendedor. Ele é o cara ele é o capitão do negócio, ele tem que saber de tudo. A gente estava muito no início, estava com 3 meses de empresa e todo mundo queria falar e dizer que a gente ia mudar o mundo. E automaticamente isso foi me desconectando do meu time. Quando eu estava muito desconectado, eu vi que eu não sabia completamente mais nada sobre o que era o Saladorama. E aí eu falei, não, é hora de voltar. E aí comecei a dar passos para trás e aí fui aprender a cortar tomate, fui fazer tudo. Porque quando a gente começa a empregar pessoas, quando as pessoas começam a acreditar, começam a depender de você, a gente começa a ver que o buraco é muito mais embaixo. Tem uma cozinheira hoje que ela trampava vendendo água no sinal, ganhando R$13 por dia. E hoje ela está no Saladorama e todos os dias eu olho e falo, cara, é por vocês que eu tenho que fazer isso aí. E hoje a gente está se consolidando cada vez mais como empresa. A gente está em 6 estados no Brasil, mas a partir do momento que eu entendi que eu tô, de fato, transformando a vida de pessoas, eu falo, cara, tipo, isso é maior do que qualquer coisa. Maior do que a placa Saladorama, sabe? É maior do que tudo.